Olá, você que chegou a esse vídeo certamente tem dúvidas sobre as diferenças entre o casamento e a união estável. Ou mais ainda do que isso, se questiona ou já se questionou sobre qual dos dois, casamento ou união estável, é o melhor para você. Fique comigo até o final desse vídeo que você certamente encontrará a resposta. O mais importante, e a primeira coisa que eu vou trazer nesse vídeo: tanto o casamento quanto a união estável são espécies de família consagradas constitucionalmente, ou seja, recebem proteção legal. Claro que algumas diferenças existem, mas já fique tranquilo. Quaisquer dessas modalidades já garantem direitos e deveres aos companheiros ou aos cônjuges. A primeira diferença, se não a mais relevante, é a formalização. Enquanto a união estável dispensa a formalização para que surta os seus efeitos jurídicos, o casamento não. Um casal só irá se casar civilmente, naturalmente, após a realização do contrato de casamento, da celebração civil do casamento. Ah, mas e se o casal só se casou no religioso, Cristiana? Daí eles têm uma união estável. Mas para que o casamento surta efeitos legais como um casamento, ele deve ser celebrado em um cartório de registro de pessoas naturais do local onde o casamento, então, irá acontecer. A união estável, como eu disse, prescinde de formalização. Muitas vezes o casal já está vivendo uma união estável há muitos anos e não sabe disso. Você acredita? Isso é muito comum. Enquanto advogada de família, eu recebo muitas pessoas que estão em processos de ruptura de relacionamento e que ficam chocadas ao terem a consciência de que aquele relacionamento surtiu efeitos patrimoniais, econômicos, sociais e não apenas ali aos filhos, por exemplo, que são questões muito além das questões parentais. Então, essa é uma diferença muito importante. Claro que a união estável, ela também pode e deve ser formalizada. Isso acontece tanto via escritura pública quanto via instrumento particular, porque a lei civil não impõe um formato para a formalização da união estável. Como advogada também de direito de família, eu sempre sugiro que seja reconhecida, declarada por escritura pública. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Vamos começar falando sobre regimes de bens. Um casamento, ele requer, no momento da eleição do regime de bens, um pacto antinupcial. A apresentação de um pacto antinupcial, para que o casal, então, tenha como regime de bens aquele regime da separação total, da comunhão universal, ou um regime que eles mesmos criam, que é um regime híbrido, que traz regras de diversos regimes de bens. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre pacto antinupcial, então vai lá e dá uma olhadinha nisso. Inclusive, o livro que eu publiquei recentemente trata justamente desse tema. Mas voltando aqui à questão principal, o pacto antinupcial, então, ele é o documento que vai ser entregue pelos casais, pelos noivos, para a eleição, então, do seu regime de bens. Se eles não fazem pacto antinupcial, o regime que vai se aplicar é o da comunhão parcial, aquele regime através do qual todos os bens adquiridos na constância da união estável se comunicam e aqueles bens pregressos que o casal já possuía não entram na divisão. Lembrando que através desse regime, bens recebidos por doação, por herança, também não entram na divisão. Na união estável é a mesma coisa, o casal vai poder escolher o seu regime de bens com toda a liberdade no exercício da sua autonomia privada patrimonial, mas isso vai acontecer através de uma escritura pública, declaratória da união estável, através da qual essas cláusulas, então, serão lançadas, serão levadas, serão dispostas e estarão ali presentes nesse documento que eu prefiro chamar de contrato de convivência. Falar que é uma declaração de união estável denota uma importância muito menor e um alcance muito menor do que esse documento, do que essa escritura efetivamente propicia, que é o casal dispor de todas as suas regras patrimoniais, inclusive extrapatrimoniais, questões relativas à divisão de despesas, a questões relacionadas a filhos, quem sairá do imóvel se o casal dissolver a união estável. Então, diversas questões, e voltem lá naquele vídeo que eu falo de pacto antinupcial, porque ali eu falo sobre isso e muito mais. Então, pessoal, a formalização
ela difere, as questões patrimoniais não. Elas são as mesmas e tanto casados quanto companheiros se valem das regras patrimoniais existentes no ordenamento jurídico brasileiro para então customizarem o seu regime de bens. Agora, uma diferença muito importante. O casamento gera, efetivamente, uma maior segurança jurídica, porque ele tem uma celebração realizada civilmente, lá perante um cartório de registro de pessoas naturais, enquanto que a união estável, ela é formalizada através de uma escritura pública, de um instrumento particular, ou não, nem mesmo formalizada é. Quanto a direitos e obrigações, algumas pequenas diferenças aqui que vocês têm que saber. Como eu falei, a união estável ela pode ser feita por escritura pública, instrumento particular, ou nem mesmo ser formalizada para que surta os seus efeitos. Porque se o Estado, se o juiz reconhece que aquele relacionamento ele foi exercido como se fosse um casamento, com todos os requisitos ali presentes, como união pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família, essa relação será, então, declarada como uma união estável. Lá no casamento, existe uma celebração, existe uma ida ao cartório de registro civil de pessoas naturais, esse comparecimento presencial, remoto. Existe, então, um momento, uma solenidade, um documento, através do qual não resta dúvidas de que existe ali um casamento. Mas como assim, Cristiana? Como é que se tem um contrato de união estável, como assim dúvidas sobre a existência da união estável? E no casamento não há dúvidas? Pois bem, o documento que formaliza a união estável, ele gera uma presunção relativa acerca da efetiva existência da união estável. O casal pode formalizar um instrumento e não viver como se casados fossem. E o mais importante na união estável é aquela relação transparecer um casamento perante todos. Então essa já é uma diferença importantíssima. O casamento gera maior segurança. E os benefícios disso vão vir lá no momento, por exemplo, da habilitação na condição de pensionista por morte. Porque se o casal não formalizou a união estável, ou mesmo tendo formalizado, pode ser, e possivelmente, o INSS, por exemplo, vai pedir alguns documentos adicionais comprovando a união estável. Isso já foi muito comum e ainda é comum. Outra questão importante, obtenção de vistos estrangeiros, cidadania. Muitas instituições, muitos países têm como regra que a união estável seja reconhecida judicialmente para isso. Então vejam só que transtorno, que caminho longo que o casal vai ter que então escolher, vai ter que viver para conseguirem ali a documentação necessária para habilitação. No casamento não há dúvidas, basta apresentar a certidão de casamento e a questão estará a rigor superada. Outras questões, plano de saúde, clube como dependente, geralmente aceitam documento de união estável, tá? Essa questão tende a ser mais tranquila. Mas, de qualquer forma, o casamento elimina qualquer tipo de dúvidas e gera aquela presunção absoluta da comunicação, dos efeitos que irradiam daquele relacionamento. Então, pense nisso. Destaco, através da união estável, esses direitos e deveres não são perdidos, mas através do casamento eles são definitivamente consagrados e assegurados. Dissolução da união estável versus divórcio. Pessoal, os efeitos são exatamente os mesmos. O divórcio, ele vai ser encaminhado a um tabelionato de notas se houver consenso e judicialmente se houver litígio ou outras questões que demandem a necessidade, como, por exemplo, existência de filhos menores. O casal vai pedir o divórcio judicialmente, vai regulamentar as questões dos filhos judicialmente e podem fazer a partilha em tabelionato. Isso aí já está 100% garantido legalmente através de provimentos do CNJ e de diversas decisões judiciais já falando sobre isso. Na dissolução de união estável é a mesma coisa. Se o casal está em consenso, eles vão encaminhar essa dissolução, esse instrumento através do tabelionato de notas ou judicialmente se houver uma discussão. E olha que interessante, muitos casais não têm alinhamento muitas vezes quanto ao início da união estável. Se foi, por exemplo, no ano de 2010 ou 2011 ou 2013, cada um entende algo. Isso gera dissonâncias que devem ser levadas ao Poder Judiciário. E essas dissonâncias, afinal, surgem por quê? Pelos mais diversos motivos, mas litigiosamente, geralmente porque há questões patrimoniais ali sendo discutidas.
como, por exemplo, um companheiro ter adquirido um imóvel no ano de 2010 e a união estável, na sua compreensão, ter começado em 2011. Enquanto que o outro companheiro entende que começou em 2010. Então, vejam, essas questões constituem matéria que deve ser levada ao Poder Judiciário. Na união estável, existe mais uma prerrogativa. Se o casal não tem bens a partilhar, não tem filhos, não precisam formalizar isso através de uma escritura pública ou judicialmente, eles podem dissolver aquela relação através de um instrumento particular. Porém, eu sugiro veementemente que o reconhecimento dessa união e a dissolução dessa união realizadas por instrumento particular sejam averbadas lá no cartório de registro civil de pessoas naturais. Ou seja, existe uma maior flexibilidade, é menos custoso dissolver uma união estável através da qual não houve aquisição de bens ou não há filhos envolvidos, por exemplo, ou o regime é separação total, em comparação ao casamento, que deve ser, então, dissolvido através de divórcio. Mais um benefício agora da união estável em relação ao casamento no que diz respeito à menor burocracia. A alteração do regime de bens da união estável pode ser feita em tabelionato de notas por escritura pública ou mesmo através do cartório de registro civil. E esse entendimento ele é recentíssimo. Agora, no casamento, atualmente, na data que você está ouvindo esse vídeo, ainda deve a alteração ser realizada judicialmente. Muito embora no anteprojeto de lei do novo Código Civil já conste que essa alteração pode ser feita também em cartório. Mas atualmente já existe aí também mais uma diferença, eu expor para vocês, que a alteração do regime de bens da união estável pode ser feita extrajudicialmente e no casamento não. De qualquer forma, os efeitos do novo regime, eles não são retroperantes, eles não retroagem a data do início da união estável, mas eles valem dali em diante. Fique ligado nisso, também já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Mas, Cristiana, eu vivo em união estável e eu quero me casar. É possível eu mudar a união estável para o casamento, fazer esse movimento de alteração? Sim, é possível. No momento lá do encaminhamento dos documentos ao cartório de registro civil para o casamento, o casal vai informar que já tem uma união estável, informar a data a partir da qual possuem essa união estável formalizada, irão pedir então a conversão da união estável em casamento. Vejam que interessante, vai constar ali na certidão de casamento que existiu uma união estável pregressa a esse casamento. Ou então o casal pode simplesmente encaminhar a documentação para o casamento, nada a referir quanto à existência da união estável, mas ter essa união estável formalizada, né? Isso gera muito mais segurança jurídica, como eu trago desde o início do vídeo aqui para vocês. A pergunta, então, que não quer calar: o que vale mais a pena? Essa resposta vai depender do que você quer. O casamento, ele tem toda uma conotação, né, de família tradicional, uma família que se une através do vínculo matrimonial, e não estou falando de questões religiosas, mas mais questões tradicionais, e ele gera mais segurança em diversos aspectos. Mas da união estável, os efeitos surtem da mesma forma. Então, essa preocupação no que diz respeito aos direitos e deveres, ela não existe. A resposta vai estar no que você quer para você, para o seu casamento, para a sua união estável, para a sua família, para a sua vida dois. Claro que se o casal ainda não tem certeza se quer dar este passo a mais, o ideal, o interessante é formalizar uma união estável, se já está morando junto, e eleger o regime de bens que entenda plausível, que entenda razoável naquele momento. E depois o casal, então, ao se casar, escolhe outro regime, muda ali algumas regras que para eles são importantes. Então, você que me acompanhou aqui até o final desse vídeo, espero que saia desse vídeo com mais informações, que fique mais tranquilo quanto à sua melhor escolha. E estou aqui para responder comentários, vou adorar interagir com vocês. E, por favor, qualquer dúvida, não hesite em perguntar aqui também nos comentários, para a gente poder, então, evoluir cada vez mais em respostas que funcionem para vocês. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com aquelas pessoas que estão na dúvida sobre casamento, união estável e ativar aqui a notificação, o sininho do canal para receber mais vídeos como esse. Se inscreva no canal, né? Obviamente. Muito obrigada pela atenção de vocês.